Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo vou mostrar os 7 principais riscos de se investir em fundos imobiliários. É muito importante que você saiba todos esses riscos antes de começar a investir para evitar surpresas indesejáveis. Lembrando que essa é apenas uma lista com os riscos, ela não está classificada do melhor para o pior ou algo assim. Cabe a você a análise de qual risco você quer correr ou não. O primeiro risco nessa lista é o risco de mercado. Como outros ativos, o valor de mercado das cotas dos fundos imobiliários oscilam. Isso ocorre porque fundos imobiliários são classificados como renda variável e são negociados em bolsa de valores. O valor dessas negociações depende da ação dos compradores e vendedores, como na negociação de qualquer outro ativo negociado em bolsa. Ainda dentro desse risco de mercado, existe o risco da macroeconomia. Os fundos imobiliários estão fortemente ligados à Selic, que por sua vez está ligado à inflação e o crescimento do PIB. Se por algum motivo a Selic subir muito, a tendência é que a cotação dos FIIs caiam. Isso pode ser ruim se precisar vender nesse período. Liquidez. Ativos muito líquidos são aqueles que podem ser transformados rapidamente em dinheiro. Em contrapartida, ativos com baixa liquidez são aqueles em que esta conversão não é tão simples. A liquidez dos fundos imobiliários negociados em bolsa varia de fundo para fundo. Alguns têm um alto volume negociado, enquanto outros nem tanto. Inadimplência. Se o inquilino não paga um aluguel, o proprietário também não recebe, e isso acontece também no fundo imobiliário. Embora existam multas contratuais e cláusulas para evitar isso, esse risco ainda existe. Riscos específicos. Cada fundo imobiliário está ligado a um tipo de setor, e cada setor tem o seu próprio risco. Por exemplo, nos fundos imobiliários de desenvolvimento, existem ali riscos envolvidos com a obra, como acidentes, estouros no orçamento, atrasos e até mesmo variações climáticas. Nos fundos de fundos, existe o risco de o gestor não ser tão bom ou que ele tenha uma estratégia muito diferente da sua. Nos fundos de papéis, o valor patrimonial não é corrigido pela inflação, então não saber dessa informação antes de aplicar ou não reaplicar o valor correspondente pode ser um risco, já que a inflação pode gerar deterioração do patrimônio no longo prazo. Risco físico. Um imóvel está sujeito a vários tipos de riscos, como por exemplo desabamento, incêndio e outros danos, que normalmente são cobertos por seguros. Mas, no período de reforma, por exemplo, pode ser que este fundo imobiliário não esteja gerando dividendos nesse período, então este é um risco também a ser levado em consideração. Vacância. Esse também é um risco muito importante que deve ser avaliado, afinal, um imóvel vago não está gerando nenhum tipo de aluguel, e se o imóvel não ganha aluguel, os fundos também não pagam dividendos. Lembrando que muitos investidores escolhem propositalmente comprar um imóvel com vacância para que no futuro, quando esse imóvel for ocupado, tenha um dividendo melhor ou pelo menos uma valorização da cota para uma venda futura. Risco de tributação. Alguns anos atrás, o governo tentou tributar os rendimentos de fundos imobiliários. Isso fez com que as cotas caíssem bastante e não existe uma certeza ou uma garantia de que isso não acontecerá no futuro, já que, como todos nós sabemos, a dívida pública está aumentando a cada dia. É óbvio que existem outros riscos também em fundos imobiliários, mas esses são os principais, que são risco de mercado, liquidez, inadimplência, os riscos específicos do setor, risco físico, de vacância ou de uma futura tributação. Então, o principal conselho é, antes de começar a investir em fundos imobiliários, avalie todos esses riscos e veja se eles estão dentro do seu perfil de investidor. Dúvidas, críticas ou sugestões? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir
e compartilhar com seus amigos.